Em quarto lugar, teremos que nos apressar, porque é tão bom estar aqui e falar sobre isso. Amém. Um irmão diz: Estamos gostando. Sim. Em quarto lugar, obrigado. Acrescente temperança. Oh, que coisa! Chegamos à temperança. Agora você teve fé. Primeiro tem que tê-la, para começar. Então você acrescenta virtude à sua fé, se for o tipo certo de virtude. E então você acrescenta conhecimento, se for o tipo certo de conhecimento. E agora você vai acrescentar temperança. Temperança não quer dizer parar de tomar bebida alcoólica aqui. Não, não. Temperança não quer dizer tratamento do alcoolismo, pelo menos nesse caso. Isso é temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O alcoolismo, é apenas uma das concupiscências da carne, mas estamos falando da temperança do Espírito Santo. Isso significa como controlar a língua e não ser um mexeriqueiro. Como controlar seu temperamento, não perder a paciência toda vez que alguém falar mal de você. Oh, que coisa! Puxa, muitos de nós vamos experimentar uma diminuição antes mesmo de começar, não é verdade? Vem? Então nos perguntamos por que Deus não está em sua igreja, fazendo milagres e coisas que se faziam antes. Sim, Senhor, vem. Acrescente essas coisas. Acrescente temperança. Oh, temperança! Como responder amavelmente quando alguém nos fala com ira? Alguém diz: Vocês ali são um bando de santos roladores. Não pule e arregace as mangas agora, vem? Não é assim. Mas fale com amor piedoso, com temperança e bondade. Você quer ser assim? A congregação responde: Amém. Quando te ofenderem, não revide. Deixe que ele seja o seu exemplo. Quando lhe foi dito: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele poderia ter feito isso e mostrado que ele era Deus, mas ele tinha temperança. Quando o chamaram de Beelzebu, ele disse: Eu vos perdoo. Não é isso? Eles arrancaram punhados de barba de seu rosto, cuspiram em sua face e disseram: Desça da cruz. Ele rogou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sendo que ele tinha o dom, ele sabia todas as coisas, pois nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Eles o viram operar milagres ao dizer às pessoas o que havia de errado com elas, e assim por diante. Colocaram um trapo ao redor de sua cabeça, assim, vendaram-lhe os olhos e bateram-lhe em sua cabeça com uma vara, e disseram: Profetiza, diga-nos quem te bateu e creremos em ti. Vê? Ele tinha temperança. Agora, se você atende dessa maneira, acrescente a sua fé. Se você ainda se explode e é rude e se agita e age de forma descontrolada, você não tem. Você não pode acrescentar isso porque não vai juntar, vê? Não vai vulcanizar. Você não poderia pegar um pedaço de borracha e vulcanizá-lo em um pedaço de ferro. Simplesmente não funcionará. Não, tem que ser flexível como a borracha, vê? E quando sua fé e temperança se tornarem o mesmo tipo de temperança do Espírito Santo, como ele teve, então isso se vulcanizará com ele. Você é acrescentado a isso. Quando a sua virtude for como a virtude dele, então poderá ser acrescentada. Quando o seu conhecimento for como o conhecimento dele, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vem? Com a palavra do Pai, ele derrotou todo o diabo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. Vê? Quando você tiver esse tipo de conhecimento, ele se vulcaniza com a sua fé. Quando você tiver o tipo certo de temperança, como ele teve, isso se vulcanizará. Se não a tem, mas só um meio termo feito pelo homem, uma crença confusa ou temperança, oh, eu deveria dar um tapa nele, mas talvez seja melhor não, porque eles podem colocar meu nome no jornal por causa disso. Esse não é o tipo de temperança de que ele está falando. Não tente acrescentar isso. Não vai funcionar. Mas quando você realmente puder, com a doçura de seu coração, perdoar a todos, ficar quieto, deixar isso de lado, vê? Então isso se vulcanizará. Você pode acrescentar isso à sua fé. Que coisa!
Não é de se admirar que a igreja seja tão pequena, não é mesmo? Com razão, eu diria: arrependa-se e seja batizado. A Bíblia diz no nome de Jesus Cristo. E um trinitariano rigoroso que não crê diz: aquele anticristo, ele é um do nome de Jesus. Ele é só Jesus. Cuidado, rapaz. Não sei o que dizer sobre sua temperança agora. Vem? Por que você não vem e diz: arrazoemos isso juntos, irmão Brana? Eu gostaria de ouvir a explicação sobre isso. Vem? Então venha e ouça isso. E então isso é apresentado claramente a você. Então você se levanta e vai. Vamos chegar a isso em alguns minutos. Em piedade, vem? Mas quando você se descontrola, tira conclusões precipitadas. Não é isso. Vem? Você ainda não tem temperança bíblica quando faz isso. Como responder? Então, se você tem tudo isso, você pode acrescentar isso à sua fé. Então, depois disso, em quarto lugar, você vai querer acrescentar paciência à sua fé. Se você tem fé, ela opera paciência, diz a Bíblia. Vem? Então, isso é paciência. Agora, esse é o próximo passo na construção dessa estatura. Vocês sabem, Deus tem material verdadeiro em sua construção. Vem, quão pequenos somos, irmão e irmã. Vem. Vem porque estamos onde estamos? Sim, Senhor. Vem. Temos glórias, temos gritos e coisas, porque temos fé. Mas quando chegamos a essas coisas aqui, Deus não pode nos edificar nessa estatura, vem? Ele não pode. Ele não pode nos edificar nesse tipo de lugar. Temos todas essas outras coisas. Nós caímos, escorregamos com essas coisas, vem? Ele não pode edificar sua igreja. Paciência com o quê? Que tipo de paciência? A primeira coisa é ter paciência com Deus. Se você tem uma fé verdadeira, genuína, terá paciência verdadeira, genuína, porque a fé opera a paciência. Quando Deus diz qualquer coisa, você crê. Isso é tudo. Você tem paciência. Você diz: bem, ontem à noite eu pedi a Ele para me curar e estou tão doente nessa manhã. Oh, que coisa! E onde está a paciência? Deus falou a Abraão e 25 anos mais tarde não havia nem mesmo um sinal. Contudo, ele continuou crendo. Ele foi paciente com Deus. Sim, ponha-o sempre diante de você. Deixe que ele seja o seu próximo passo. Você não pode passar na frente dele. Então, mantenha-o diante de você. Ele disse que sucederia e sucederá. Vem? Mantenha-o diante de você. Correto. Noé teve paciência. Sim, Noé teve paciência genuína e piedosa. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva. E ainda assim, Noé pregou por 120 anos. Foi muita paciência. Nem mesmo o orvalho caiu do céu. Não houve nada. Estava tudo tão árido como sempre, por 120 anos. Mas ele foi paciente. Então, Deus prova sua paciência. Isso é certo. Deus os prova. Depois que ele disse a Noé, agora ele disse: Noé, quero que você entre na arca. Vou introduzir os animais lá e quero que você entre. Suba as escadas agora, para que você possa olhar pela janela de cima. Agora eu quero que você entre ali. Quero que diga a essas pessoas: amanhã o que venho pregando por 120 anos vai acontecer. Muito bem, vá até lá e diga-lhes. Qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nenhuma chuva. Noé se aprontou e vestiu a capa de chuva e tudo mais, para que pudesse olhar para fora de vez em quando, e preparou-se. Mas no dia seguinte, eu creio que talvez ele tenha dito à sua família e às suas noras e a todos eles, disse: gente, amanhã vocês vão ver algo que nunca viram antes. Porque os céus inteiros vão ficar escuros, e vai haver trovões e relâmpagos. A grande espada de Deus vai rasgar pelos céus. Ele vai condenar este bando de pecadores que nos rejeitaram durante esses 120 anos. Observem e vejam. Vê?
Alguns dos crentes meio termos, vocês sabem, que ficam por aí e nunca entram, vocês sabem, eles ainda existem, sabe? Então, eles vieram e disseram: bem, pode ser que o velho esteja certo, então vamos subir e esperar alguns dias, ou esperar algumas horas pela manhã e ver. No dia seguinte, em vez de nuvens negras, ali veio o sol se despontando, exatamente como sempre acontecia. Noé olhou para fora, disse: ei, não há nenhuma nuvem. Aquele indivíduo veio e disse: ah, eu sabia que você era um deles. Veja, você está andando por aí. Bem, perdoe-me, Senhor. Talvez vocês sabem, só me entusiasmei, vocês sabem um pouco, veio. Mas Noé teve paciência. Disse: se não veio hoje, virá amanhã. Por quê? Deus assim o disse. Quando ele te disse isso, Noé? Faz 120 anos. Eu vim até aqui, então estou só esperando aqui, vem? Depois de um tempo, encontramos que Deus veio até aqui, esperando pela igreja também. Mas ela estará lá, não se preocupe. Ele prometeu. Tem se esperado todo esse tempo por uma ressurreição. Haverá uma ressurreição, não se preocupe. Deus a prometeu. Espere pacientemente. Se você adormece, isso não. Pode ser que você dê uma cochiladinha antes que isso aconteça. Mas você vai se despertar naquele tempo. Ele prometeu, vem? Um pequeno cochilo, vem? O que chamamos de sono da morte, vocês sabem. O que chamamos de morte é apenas um pequeno cochilo. Ou dormir em Cristo. Não existe tal coisa como morrer em Cristo. A vida e a morte não permanecem juntas, vem? Apenas tiramos um cochilo do qual nossos amigos não nos podem despertar. Ele é o único que pode chamar. Ele chamará e eu responderei, disse Jó. Jó está dormindo há 4.000 anos. Não se preocupe, ele vai se despertar. Não se preocupe, ele ainda está esperando.